Sétima aparição, 23 de fevereiro. A vidente, caminhando de joelhos e beijando o chão, vai do lugar onde se encontrava até a gruta. Nossa Senhora comunica-lhe um segredo que a ninguém podia revelar. Oitava aparição, 24 de fevereiro. Na quarta-feira, dia 24, a quantidade de pessoas era maior e já ofereceu uma certa dificuldade para ela chegar ao seu local na entrada da gruta. Haviam cerca de 300 pessoas ávidas de presenciarem algum fato novo. Algumas eram curiosas, mas a maior parte estava postada respeitosamente em contrita oração, na certeza de que estavam na presença da Mãe de Deus. Terminada a reza do terço, Bernadette avançou 2 passos, arrastando-se de joelhos e prostrando-se com a face na terra beija atendendo ao pedido da aparição, num gesto de penitência. O povo não entendeu, mas depois ela explicou que a aparição tinha falado uma palavra nova. A Santíssima Virgem disse estas palavras: reza a Deus pelos pecadores. Penitência, penitência, penitência. Beija a terra em penitência pela conversão dos pecadores. Nona aparição, 25 de fevereiro. No dia seguinte, a movimentação ao redor de Massabelle começou cedo. Desde as 2 horas da manhã as pessoas procuravam localizarem-se nos melhores lugares. No momento em que Maria Bernarda chegou, havia mais de 350 pessoas. Como de costume, rezou o terço em êxtase e depois entregou a Eleanor Perard, que estava a seu lado, a vela acesa que sempre levou nos seus encontros com a aparição, dando-lhe também seu capuz. A seguir, sobe de joelhos a pequena declividade até o fundo da gruta. De trecho em trecho faz uma parada e beija o chão, bem embaixo do nicho, onde encontrava-se a visão para e conversam. A senhora disse-me: vai beber a fonte e lavar-te nela. A seguir arrasta-se de joelhos até o rio Gave. Lá qualquer coisa a detém e ela volta, agora de pé, para o interior da gruta. Abaixa-se e arranha o chão com as mãos e depois cava, como se quisesse fazer um buraco. O orifício encheu-se de lama que ela recolhe e passa no rosto. Tentou 3 vezes pegar água, na 4ª vez conseguiu. A senhora também disse-me: come daquela erva que ali está. E comi ervas de folhas cheias de amebinos que cresceram no fundo da gruta. Terminada a aparição, volta com o rosto todo lambuzado de barro, causando de certa forma consternação ao público. A todos que lhe perguntava explicou: a dama mandou eu beber água na fonte e lavar-me nela. Não vendo água fui ao Gave. Mas ela fez-me sinal com o dedo para ir debaixo da rocha. Depois de cavar, encontrei um pouco de água como se fosse lama, tão pouca que apenas pude tomar alguma na cova da mão. 3 vezes a joguei fora, de tal modo estava suja. Na 4ª vez pude. Depois recolhi e comi um pouco de ervas. Ela pediu-me que fizesse isto pelos pecadores. À tarde, algumas pessoas voltaram à gruta e entre elas Eleanor Perard. Observaram o buraco que Bernadette cavou, estava uma poça de água lamacenta. No meio dela Eleanor espetou um pau. Apercebeu o ruído da água que corria. Algumas pessoas tentam bebê-la. A água jorra com mais força e vai ficando mais clara, à medida que cavam para recolhê-la. Começam então a compreender a mensagem. Uma fonte de água que lavará a alma suja dos pecadores, dos que se arrependem de seus desacertos, daqueles que têm fé em Deus, produzindo o milagre da conversão e da cura dos males. A notícia espalhou-se. Todos querem beber da água da fonte que brotou no terreno árido do fundo da gruta. Outros a recolhem e levam para seus parentes necessitados. Muitos comentários surgiram e as notícias de curas ouve-se por todas as partes. Neste mesmo dia é interrogada pelo procurador imperial, Sr. Dutor, que a exemplo de Jacomet, tentou por todos os meios dissuadi-la a não voltar à gruta, dizendo que aquilo era ilusão. Tudo em vão, permaneceu tranquila ao lado de sua mãe e até achou momentos para rir, quando o Sr. Dutor, mostrando-se nervoso, com a caneta na mão não achava o buraco do tinteiro. Em face do interrogatório, Bernadette responsavelmente, antes de tomar qualquer iniciativa, foi ouvir a opinião de seus parentes sobre a proibição imposta pelo Sr. Dutor de voltar a Massabelle. Sua tia Bernarda falou: eu no seu lugar ia. Sem dizer uma palavra, apanhou seu capuz e seguiu para a gruta. Lá encontravam-se mais de 600 pessoas. Foi rezado o terço e feito alguns exercícios de penitência, mas a Quero, como ela chamava a aparição, não veio.
10ª aparição 27 de fevereiro. Nesta visita, a Virgem Imaculada tornou a mandar beijar o chão em penitência pelos pecadores. 11ª aparição 28 de fevereiro. A senhora sorriu e não respondeu quando a vidente lhe perguntou o nome. Mais de 1.150 pessoas presenciaram diversas práticas de penitência e a reza do terço em êxtase. É como dizia, é por penitência por mim primeiro, pelos outros depois. 12ª aparição, 1º de março. Na aparição manda Bernadette rezar o terço pelas suas contas e não pelas de uma companheira, Paulina Sanz, que lhe tinha pedido para usar as suas. No dia seguinte, segunda-feira, 1º de março, a multidão foi calculada em 1.500 criaturas e viam-se pessoas de todas as classes. Para a curiosidade geral, desponta entre elas a batina preta do padre Desirat. Ele não é de Lourdes e não sabe da proibição imposta ao clero pelo abade Peyramale. Sua presença causa sensação e em poucos momentos vê-se na primeira fila, com sua miopia compensada por óculos de grossas lentes, numa posição bem próxima da vidente. A descrição que ele faz dos fatos diz tudo. O sorriso ultrapassa toda a expressão humana. O artista mais hábil, o ator mais consumado, nunca poderá reproduzir-lhe o encanto e a graça. Impossível imaginar. O que mais me tocou foi a alegria e a tristeza que se lhe desenhavam no rosto. Quando um destes fenômenos sucedia ao outro, era com a rapidez do relâmpago. No entanto, nada de brusco, uma transição admirável. Eu tinha observado a criança quando ela chegou e se dirigia à gruta. Tinha-a observado com escrupuloso cuidado. Que diferença entre o que ela era e o que eu vi no momento da aparição. Respeito, silêncio, recolhimento por toda a parte. Oh, como era bom estar lá! Eu julgava-me no vestíbulo do paraíso. Foi também neste mesmo dia quando ocorreu a 12ª aparição em que aconteceu o primeiro dos 7 milagres escolhidos pelo bispo e considerado realmente como obra de Deus. Catarina Latapie, proveniente de uma queda de um carvalho, na qual subira para tirar bolotas para os porcos, teve o braço deslocado e 2 dedos da mão direita dobrados e paralisados. O fato aconteceu em outubro de 1856 e o médico só conseguiu consertar o seu braço, mas os dedos não tiveram jeito. E isto a impedia de fazer o seu trabalho, não a deixava tricotar e nem fiar, estava sendo a sua ruína. Apesar de encontrar-se grávida de 9 meses, saiu a pé de sua casa na noite do dia 28 de fevereiro, para Lourdes, distante 7 quilômetros, levando seus 2 filhos mais novos. Assiste a aparição do dia 1º de março e faz fervorosas preces a Deus por intercessão de Nossa Senhora, pedindo a sua cura. Terminada a aparição, sobe até o fundo da gruta e mergulha a mão na fonte que tinha formado, cujas águas deslizavam mansamente formando um pequeno regato que corria para o Gave. Um estremecimento acompanhado de uma grande suavidade invadiu todo o seu ser. Ela sentiu de repente voltar a flexibilidade aos seus dedos. Vibrou de alegria e chorou de satisfação. Emocionada iniciou os seus agradecimentos pela graça alcançada, quando subitamente sente uma violenta dor nas entranhas, como prenúncio do próximo nascimento de mais um filho. Num gesto ligeiro e contrito, ajoelha-se e com as mãos postas súplica: Virgem Santa, vós que acabais de me curar, deixai-me chegar em casa. Levantou-se, pegou nas mãos de seus filhos e seguiu para sua casa em Loubajac. Assim que chegou, mal teve tempo de chamar a parteira, deu à luz um sadio garoto que recebeu o nome de João Batista e que mais tarde tornou-se sacerdote. 13ª aparição, 2 de março, eram mais de 1.650 pessoas em Massabelle. Com maior dificuldade Bernadette chegou ao seu local. Na aparição a senhora disse: vai dizer aos sacerdotes que tragam o povo aqui em procissão e me construam uma capela. Por essa razão, mais tarde em companhia das tias Bernarda e Basília, foram encontrar-se com o abade Peyramale para levar-lhe a notícia. O senhor abade era um homem severo, de caráter íntegro e muito exigente na observância do direito e da ordem. Já tinha ouvido os comentários sobre Bernadette e as aparições na gruta, assim como as notícias de curas e os comentários maldosos do jornal local. Não se decidirá sobre os fatos, mesmo porque não dispunha de elementos que lhe oferecesse condições de optar. Intimamente aceitava com simpatia a possibilidade da aparição ser verídica, em face dos muitos comentários favoráveis.
Mas na sua posição, não podia considerar comentários e nem indícios, era preciso haver alguma coisa sólida, que se mostrasse de modo concreto, para que pudesse apreciar os acontecimentos. E apesar de possuir um coração bondoso e paternal, o momento exigia que procedesse com cautela, até com rudeza se fosse necessário, para deixar aparecer a verdade transparente. És tu que vais à gruta? Sim, senhor abade. E dizes que vês a Santíssima Virgem. Eu não disse que era a Santíssima Virgem. Então quem é essa senhora? Eu não sei. Ah, tu não sabes. Mentirosa. E no entanto esses que fazes correr atrás de ti dizem, e o jornal imprime, que tu pretendes ver a Santíssima Virgem. Então o que é que tu vês? Qualquer coisa que parece uma senhora. Ora essa, uma senhora, uma procissão. Aborrecido olha para as duas tias que a acompanha e lembra-se que elas conceberam antes de se casarem e desabafa. Que desgraça ter uma família destas que faz a desordem na cidade. Desapareçam daqui imediatamente. As três saíram o mais depressa que puderam e imaginem o tamanho do apuro, disse Bernadette. Não me apanham mais a vir à casa do senhor abade. Mas, logo que caminharam alguns passos, lembrou-se que não tinha transmitido toda a mensagem ao senhor abade. Esquecera-se de falar na capela. Quis voltar, mas as tias protestaram. Não contes comigo. Tu põe-nos doentes. Depois de muito procurar, conseguiu que Dominiquete Cazenave a acompanhasse. Marcaram uma entrevista para as 19 horas. Estavam lá além do abade Peiramalho os padres Pene, Serres e Pomian, o confessor dela. Transmite a segunda parte do recado. Vai dizer aos sacerdotes para construírem aqui uma capela. Uma capela? Como para a procissão? Está certa disso? Sim, senhor abade, estou certa. Ainda não sabes como ela se chama. Não, senhor abade. Pois bem, é preciso perguntar-lhe. Depois de responder mais algumas perguntas dos outros padres, despediu-se e com sua acompanhante voltou para casa. No dia seguinte mais de 3.000 pessoas a aguardavam na gruta. A multidão rezava ansiosa desde muito cedo, mas a visão não apareceu, e como nos dias 22 e 26 de fevereiro, regressou perturbada. Todavia neste mesmo dia, mais à tarde, voltou à gruta e desta vez encontrou-se com a visão. Ao regressar à cidade, foi conversar com Peiramale. Senhor abade, a senhora sempre quer a capela. Perguntaste-lhe o nome. Sim, mas ela apenas sorriu. Troça valentemente de ti. Faz uma pausa e depois diz: pois bem, se ela quer a capela, que diga o seu nome e faça florir a roseira da gruta. E então nós mandaremos construir uma capela e não será muito pequena, será muito grande. 14ª aparição, 3 de março. A senhora não aparece à hora habitual, mas sim ao entardecer e deu explicação. Não me viste esta manhã porque havia pessoas que desejavam examinar o que fazias enquanto eu estava presente. Mas elas eram indignas. Tinham passado a noite na gruta profanando-a. 15ª aparição, 4 de março. No segundo mistério do primeiro terço, Bernadette começa a ver Nossa Senhora. Acabou esse terço e rezou outros 2, refletindo ora alegria, ora tristeza. Durante esta quinzena, Nossa Senhora comunicou à menina 3 segredos e uma oração com esta ordem: proíbo-te de dizer isto, seja quem for. Era aguardado com grande expectativa porque era o último da quinzena de aparições. A polícia pediu reforço policial de Argelès e de Saint-Pé, cidades vizinhas de Lourdes, para ajudar na manutenção da ordem, no sentido de evitar qualquer excesso. A estimativa era para mais de 8.000 pessoas ao redor da gruta. Para que Bernadette pudesse chegar ao local, fizeram uma passarela de madeira que lhe facilitou o acesso. Ela veio acompanhada de sua prima Joana Vedere, que tinha 30 anos de idade, e ficaram juntas perante a aparição. Ajoelharam e começaram a rezar o terço. Quando iniciavam a terceira Ave Maria da segunda dezena, entrou em êxtase. A multidão com o olhar acompanhava tudo e apreciava a beleza do sinal da cruz que ela fazia. O comissário Jacomet tirou o seu caderninho de notas e escreveu 34 sorrisos e 24 saudações em direção à gruta. Terminada a aparição, apagou a vela e, indiferente à presença de toda aquela gente, tomou o caminho de sua casa. Muitos ficaram desapontados e perplexos, porque esperavam algum milagre ou alguma revelação. Não aconteceu nada visualmente.
No ar ficaram muitas perguntas e uma grande expectativa. Será que terminaram as aparições? Maria Bernarda foi encontrar-se com o senhor Abade e dar-lhe notícias do encontro. Que te disse a senhora? Perguntei-lhe o nome. Ela sorriu. Pedi-lhe para fazer florir a roseira. Ela sorriu outra vez. Mas ainda quer a capela. Tu tem dinheiro para fazer essa capela? Não, senhor Abade. Eu também não. Diz a senhora que lhe dê. Peiramale estava desconsolado por não ter obtido nenhuma informação segura sobre a aparição. Ela também, mas sem poder fazer nada, voltou triste para casa. No dia 18 de março é submetida a um severo interrogatório e declara: não penso ter curado quem quer que seja e de resto não fiz nada para isso. Não sei se voltarei à gruta. Mas independentemente das aparições continuarem ou não, a afluência era cada vez maior. Diariamente muitas pessoas iam lá para rezar, para recolher água da fonte ou para bebê-la. Todos acreditavam que quem esteve lá foi a Santíssima Virgem. As velas multiplicavam-se. No dia 18 eram 10, no dia 19 havia 21 velas, já no dia 23, colocaram no nicho das aparições uma imagem de gesso da Virgem Maria doada por um senhor, Félix Marancin. Do dia 4 de março, quando ocorreu a última aparição, ou seja, a 15ª, até o dia 25 do mesmo mês, Bernadette procurava levar uma vida normal, ao lado de seus familiares no caixote, mas foi impossível porque era solicitada para interrogatórios, por visitantes que faziam filas intermináveis à porta de sua casa, querendo conversar, abraçá-la e pedir-lhe que tocasse com as mãos em objetos que levavam. Eram pessoas que buscavam graças e outras que vinham contar milagres alcançados pela bondade e o carinho intercessor de Nossa Senhora. Não tinha mais sossego. Às vezes quase perdia a paciência. Tragam-me todos ao mesmo tempo. De outras vezes cansada, precisando de repouso. Queria isolar-se. Fechem a porta à chave. E jamais aceitou e não deixou que nenhum de seus familiares aceitassem gratificações em dinheiro ou presentes, por qualquer razão que fosse. Isso queima-me. Por favor, não façam isso. Quando perguntavam-lhe se a dama voltaria, simplesmente dizia que não sabia. Só podia afirmar que ela queria sempre uma capela e que os sacerdotes fossem em procissão à gruta. Terminamos a segunda parte desta narração. Fique conosco para continuarmos a apreciar as grandezas da Mãe de Deus. O próximo será o terceiro e continuação das histórias das próximas aparições. Este é o canal Domus Aurea, a Casa de Nossa Senhora. Subscreva no canal, dê um like e compartilhe, pois o saber não ocupa lugar. Salve Maria!